estou aqui. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Capítulo 4. O que aparece aqui. Obrigado. Capítulo 4. A partir do versículo 23. Atos capítulo 4, a partir do versículo 23. Diz assim: assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos, e lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. O soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo nas palavras do nosso antepassado Davi, teu servo. Porque as nações se enfureceram tanto? Porque perderam tanto com planos inúteis? Os reis da terra se prepararam para guerrear. Os governantes se uniram contra o Senhor e contra seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Tudo que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar tua palavra. Estende tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome de teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Em tempos de ameaças, o melhor caminho é a oração. Eu quero repetir novamente: em tempos de ameaça, o melhor caminho é a oração. No bloco anterior, a gente encontra Pedro realizando uma cura no templo, e mediante a essa cura, e mediante a tudo aquilo que Pedro e João fizeram em nome de Jesus, causou uma ameaça, causou uma reação dos líderes religiosos contra a igreja de Jesus. E quando nós olhamos para o versículo 23, depois de eles terem sofrido essas ameaças, eles voltaram para onde estavam a igreja reunida. E ali, junto à igreja reunidas, eles deram um relatório. O versículo 23 diz assim: assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. E eles ameaçaram de maneira muito contundente, de uma maneira muito incisiva, para que eles não propagassem esse nome a nenhum canto em Jerusalém. Se nós olharmos, por exemplo, no versículo 16 do capítulo 4, que faremos com esses homens, se referindo a Pedro e João,
perguntavam uns aos outros: não podemos negar que realizaram um sinal, como todos em Jerusalém sabem. Mas, para evitar que espalhem sua mensagem, devemos adverti-los de que não falem nesse nome a mais ninguém. Então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Ou seja, eles estavam aqui sendo impedidos, ameaçados a que propagassem este nome poderoso de Jesus. Eles viam as autoridades religiosas daquela época, eles não reconheciam que Jesus era o Messias, que aliás eles crucificaram esse Jesus, por não reconhecerem Jesus como aquele que havia sido enviado da parte de Deus, para ser o Salvador de Israel e consequentemente ser Salvador de todos aqueles que confessarem e reconhecerem Jesus como sendo o seu Salvador. Então, diante dessa ameaça e diante de tudo isso que eles falaram aos seus irmãos reunidos ali naquele espaço, e é interessante refletir e lembrar a maneira como eles chegam ali naquele espaço para falar com os seus irmãos, para falar com a igreja reunida. Eles, diante dessa ameaça, eles não se calaram, eles não se intimidaram. Pedro e João não chegaram à comunidade, não chegaram à igreja com algum tremor diante daquilo que foi dito da parte das autoridades religiosas. Porque se você olhar o versículo 19 do capítulo 4, ele diz assim: Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedecemos a vocês e não a Ele? Aí o versículo 20 é algo de um encorajamento extraordinário. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Você pode repetir esse versículo comigo? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eles fizeram esta declaração diante dessas autoridades. E diante dessa declaração, eles voltaram a ameaçá-los novamente, reforçaram a pressão em cima deles. Olha o versículo 21. Os membros do conselho fizeram novas ameaças. O texto não diz que novas ameaças foram essas, mas eles novamente aqui põem uma pressão em Pedro e João. Pedro, a coluna da igreja primitiva, e então ele volta para junto da comunidade, volta junto à igreja, e aí a gente então temos a reação da igreja. Nós temos a reação de Pedro e João, que não se intimidaram, não ficaram desencorajados, não ficaram desanimados, e eles saem dali, do ambiente em que eles estavam, de ameaça, daquelas autoridades, não acovardados, não amedrontados. É outro Pedro. Um Pedro que vivenciou e experimentou de fato Cristo em sua vida. E ele então vai à comunidade, ele vai à igreja, e aí os versículos 24 até o versículo 30, nós temos um relato de uma oração. Nós vamos perceber que a reação da igreja, como foi a reação da igreja mediante ao relatório que foi dado à comunidade de fé. Então, o versículo 24 diz assim: ao ouvir o relato, todos os presentes, atentem bem para esse aspecto aqui, da coletividade, todos, sem exceção alguma. Qual foi a reação? Todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Então nós percebemos que diante desse relatório não houve desespero, não há nenhuma dispersão, não há nenhum abatimento. Há
pode ser diferente em nossos dias, quando também sofremos ameaças, seja de qualquer ordem, seja de qualquer direção. Então, nós vamos perceber que essa ameaça à igreja não causou nenhum tipo de uma reação de abatimento, de desencorajamento, muito pelo contrário. Todos juntos, eles, primeiramente, a parte B do versículo 24 vai dizer: ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há. Eles aqui, a primeira coisa que eles falam nesta oração é o reconhecimento da soberania de Deus. E diante de ameaças pelas quais eles estavam sendo enfrentando, a primeira coisa que eles então têm e mostram na oração deles é o reconhecimento de que Deus é soberano. É interessante essa forma com que eles se expressam, porque nós sabemos que o Senhor também é amoroso, mas diante de uma ameaça, eles vão reconhecer: Deus é soberano. Ele é o maioral, Ele é poderoso acima de todas as coisas. Que aliás eles vão dizer que esse Deus que é soberano, Ele é criador de tudo que há, da terra, dos céus, do mar e tudo que neles há. Ele governa sobre todas as coisas. E quando estamos diante de uma ameaça, nada melhor de que lembrarmos disso, nada melhor de reconhecermos quem é aquele que nos chamou, quem é aquele que nos arregimentou. Isso nos encoraja. Encoraja você, encorajou a igreja e nos encoraja também nos dias de hoje. E é então importante observarmos que diante de qualquer que seja, ou maiores que sejam, a ameaça que pode vir sobre a sua vida ou sobre a igreja, nós servimos a um Deus que é soberano, um Deus que é criador e sustentador, um Deus, meu irmão, que não perde o controle da história, que não perde o controle dos eventos, de tudo que está acontecendo. E como é bom a gente descansar nesta verdade a respeito de Deus. Porque quando nós perdemos de vista essa soberania de Deus, a gente se desespera. A gente fica amedrontado. E às vezes por algo muito pequeno, muito menor do que essa ameaça que eles estava vindo sobre eles. A segunda parte dessa oração vai dos versículos 25 a 27. Aqui eles vão trazer a memória, eles vão fazer uma citação. Olha lá o versículo 27. Falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo, nas palavras de nosso antepassado Davi, teu servo. Por que as nações se enfureceram tanto? Por que perderam tanto tempo com planos inúteis? Os reis da terra se prepararam para guerrear. Os governantes se uniram contra o Senhor e contra seu Cristo. A gente sabe que desde sempre o povo de Deus, o povo de Israel, eles sempre sofreram grandes ameaças. Nações sempre se levantaram contra o povo de Israel, só que Deus tinha uma aliança com este povo, que através desse povo viria o Salvador do mundo. Portanto, Deus sempre preservou e cuidou deste povo. Nenhum tipo de ameaça, por maior que pudesse o povo de Israel enfrentar, Deus estaria sempre com eles. E aqui esse salmo é o Salmo 2, é um salmo messiânico. Eles estão falando justamente de todo investimento que houve
e ainda assim, Deus sempre saiu vitorioso. Sempre saiu vitorioso. É inútil, nada pode contra a vontade soberana do nosso Deus. É importante observarmos essa verdade, porque ela nos encoraja a nossa missão de continuar a propagar o Evangelho. Porque vejam, eles estavam diante de uma ameaça presente, e eles olharam para o passado, lembrando de como Deus sempre cuidou, de que da descendência de Davi viria o rei, viria o Salvador. E trazer isso à memória, trazer isso à lembrança é importante para continuar aquilo que o Senhor o encorajou a igreja a fazer e a realizar. Porque esse reino não pode parar de avançar, esse reino não pode, diante de qualquer ameaça que for, diminuir o seu ritmo, o seu fluxo. Então, eles estão aqui nessa oração, trazendo à memória também que esse Deus soberano sempre esteve cuidando do seu povo de maneira eficaz, e que nenhuma nação, nada pôde conter a aliança que Deus havia feito com o seu povo, para estabelecer os seus propósitos eternos. Isso, portanto, acalma o nosso coração, porque não é diferente dos nossos dias, não é diferente dos momentos e das ameaças que nós atravessamos também, enfrentamos também. Os versículos 29 a 30, nós encontramos a quarta parte dessa oração. O versículo 27 e 28, a terceira parte dessa oração, diz assim: de fato, isso aconteceu aqui, nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. Veja, voltando à oração, eles estão reconhecendo que Deus é soberano, e isso traz um encorajamento. Eles olham para o passado, lembrando os feitos do Senhor, cuidando, mesmo diante das ameaças dos governos, das autoridades do passado. E agora eles estão aqui lembrando da situação presente a qual eles estavam vivendo. Porque recentemente, os governos, as autoridades, os gentios se uniram para matar Jesus. E assim eles fizeram. Eles levaram Jesus para a cruz, eles sepultaram Jesus. Mas há algo que é interessante a ser lembrado nesse texto. Quando eles lembram nesta oração, de antemão, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. Irmãos, quando a gente tem este conhecimento, quando a gente tem essa compreensão de quem Deus é, do que Ele faz na história, isso tranquiliza o nosso coração. O que eles estão dizendo aqui e trazendo à sua memória é que sempre essas ameaças existiram. Eles tentaram conter Jesus, e eles acharam que levando Jesus para a cruz seria o fim. Engano, porque fazia parte do plano de Deus Jesus ter ido para a cruz. E assim ele foi. E assim ele morreu, e assim ele foi sepultado e ressuscitou. E agora, queridos, a gente olha para os versículos 29 e 31, a quarta parte dessa oração é a súplica. É como eles vão reagir a esse momento que eles estavam vivendo. Então há um reconhecimento de quem Deus é, eles olham para trás, para a história, trazendo a lembrança do Salmo 2, o Salmo messiânico. Eles olham para aquela ameaça que eles estavam atravessando, daquilo que fizeram com Jesus, e agora eles estão clamando de
como eles vão reagir àquela ameaça presente, de querer conter o nome de Jesus, de querer conter que este nome continue sendo propagado ali em Jerusalém, e não somente ali em Jerusalém, mas em toda parte, porque eles estavam saturados, porque em Jerusalém era só o que se falava, em Jerusalém era só o comentário que se tinha, porque eles tinham contagiado as pessoas com este nome. Eles tinham divulgado e falado e anunciado. Aquele milagre que aconteceu lá na porta do templo, do coxo que foi curado, testificou e mostrou que Jesus estava com a sua igreja, que ele continuava vivo e presente e atuante. Só que Jesus era uma ameaça para eles. Eles não queriam que esse evangelho fosse propagado, não continuassem a propagar este evangelho. Mas o fato é que quando nós reconhecemos e sabemos o Deus que servimos, de como Ele conduz a história, isso acalma o nosso coração e nos encoraja a continuar, a ir adiante, a ir em frente. E aí nós observamos qual é o conteúdo dessa súplica. Olha o versículo 29. E agora, Senhor, ouves o que? As ameaças deles. Ouve. Atenta os teus ouvidos para essas ameaças. E aí o que eles pedem para eles: concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Coragem para anunciar a tua palavra. Eles estavam pedindo encorajamento. Eles estavam pedindo controle diante desta pressão feroz, furiosa das autoridades daquela época. E diante de uma ameaça dessa, o que nos resta é justamente nos pedir coragem para continuar fazendo o que deve ser feito. Isso me faz lembrar de quando o Senhor levanta Josué para dar continuidade, para pegar o bastão de Moisés e dar continuidade na condução do povo de Deus para entrar na terra prometida. E uma das palavras que o Senhor se dirige a Josué é para que ele fosse forte e corajoso. Forte e corajoso. Esse elemento, coragem e força e poder, precisa andar de mãos dadas, porque a gente entende que coragem somente não é suficiente. Se você não estiver apto, se você não estiver com o poder suficiente para encarar, para ir adiante da missão que foi conferida. E é exatamente isso aqui que eles estão pedindo ao Senhor. Eles estão pedindo coragem e poder, porque é essencial. E poder somente sem a coragem não adianta. Não adianta ter o poder e não ter a coragem suficiente para se fazer as coisas, para ir adiante. Portanto, eles pedem esses dois elementos para que eles continuem fazendo. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede teus servos coragem para anunciar tua palavra. Estende a tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome de teu santo servo Jesus. Aqui eles terminaram a oração. Aqui eles encerraram, eles fecharam a oração, pedindo poder, pedindo coragem, pedindo sinais, evidências.
evidências de que eles pertenciam ao Senhor, evidências de que Deus estava com eles, que a boa mão e poderosa mão do Senhor estava sobre a vida da igreja, e que as portas do inferno não prevaleceriam, que as portas do inferno não iam conter o avanço da igreja. E aí o que nós temos, queridos, é a oração respondida. É interessante que o texto mostra para a gente que o que aconteceu foi algo de imediato. Aquilo que eles pediram, aquilo que eles suplicaram, aquilo que eles rogaram ao Senhor, não é algo que aconteceu dias depois. Mas o texto diz o seguinte lá no versículo 31. Depois dessa oração, o que acontece? O lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Veja, é algo que aconteceu imediato. Porque se fosse algo que tivesse ocorrido em outro momento, em outro tempo, o texto mostraria para a gente. Mas o texto diz que depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. E a gente pode fazer um paralelo interessante ao que estava acontecendo aqui com o que aconteceu em Atos 2. No primeiro momento da descida do Espírito Santo. Por exemplo, se nós lermos lá em Atos 2, no versículo 1, volte um pouquinho a página aí, e olha só que interessante, do que acontece também na descida do Espírito Santo no Pentecostes. Olha lá, no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar, a igreja reunida. E o que acontece? De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chama ou línguas de fogo e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas conforme o Espírito o habitava. Ou seja, essa manifestação está ocorrendo aqui novamente. Não como algo que é uma segunda bênção que está acontecendo. Não. Lucas está aqui fazendo uma exposição dessa ação e desse cuidado que Deus estava tendo com a sua igreja diante dessas ameaças. Portanto, eles vivenciam novamente a experiência do capítulo 2. Esse sobrenatural, esse ambiente que tremeu, algo de diferente aconteceu quando eles fizeram esta oração diante desta ameaça. E aqui há um aspecto importante para a gente considerar e pensar e aplicar para a nossa vida. Qual é a ameaça que nós estamos enfrentando em nossos dias? Qual é a ameaça que você tem enfrentado no seu dia a dia para continuar levando este evangelho que a nós foi confiado, que a nós foi entregue? Qual elementos que você tem tido na sua oração, de maneira em que haja algo de diferente, em que te encoraja a você continuar a fazer o que você tem que fazer? Se você não está se sentindo ameaçado, confortável, talvez isso não tenha feito diferença, algo não tenha ocorrido na sua vida de maneira em que você se sinta encorajado para continuar a realizar a obra do Senhor. Eu não sei se você tem orado nesse sentido, se você tem suplicado a Deus nesse sentido. Talvez a própria ameaça tenha sido você mesmo, no sentido de indiferença que talvez você esteja vivendo acerca do Evangelho, um
esfriamento que você esteja vivendo acerca do Evangelho e da proclamação dessas boas novas. Eu não sei qual é. Eu não sei qual é a sua realidade, eu não sei qual é o momento que você está vivendo. O fato é, meus irmãos, que o texto nos mostra a importância e o valor da oração. Que nós estamos ligados, nós estamos unidos, cooperando com Deus, nesta expansão do seu reino, de levar a sua glória sobre toda a terra. E essa glória precisa continuar. E é um privilégio estarmos envolvidos nisso. Eu não sei que tipo de movimento Deus está fazendo na tua vida. Eu não sei qual foi a última vez que houve algo diferente na sua vida. Algo de extraordinário na sua vida. Ou se a vida cristã tem sido algo como um dia após o outro. Sem nenhuma novidade. Sem nenhum encantamento. Sem algo que lhe chame, que lhe toque e que lhe desperte. Eu não sei. O fato é que a gente precisa continuar avançando, porque nós temos que levar essa alegria a toda a terra, a todos os cantos, a todos os lugares. Meus irmãos, eu não sei como você tem reagido a este chamamento, a esta responsabilidade. Eu não sei. O fato é que nós, como igreja aqui neste lugar, precisamos tremer, precisamos perceber o movimento do Senhor. Precisamos perceber que Ele está nos dando um renovo, que Ele está querendo de nós um despertamento, querendo de nós esse movimento. Eu não sei se nas suas orações você tem se atentado para isso. Se nas suas orações você tem pedido a Deus que use a sua vida para espalhar esse Evangelho, para anunciar este Evangelho. Eu não sei. Eu não sei se nas suas orações tem sido algo somente para o seu desejo, para o seu interesse, para os seus anseios, para as suas preocupações. Ou se nas suas orações você tem buscado a Deus para que Ele te use, para que Ele use a sua vida, que você trema novamente, que você se sinta impactado novamente diante do Evangelho, ao ponto em que as pessoas comecem a perseguir você por causa do Evangelho, por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus, o poderoso nome de Jesus. Vocês que estão na faculdade, vocês no seu ambiente de trabalho, eu não sei qual é a ameaça que você está tendo, se é que você esteja tendo. O fato é, meus irmãos, quando nós nos comprometemos com este Evangelho, nós sofremos ameaça. E diante dessas ameaças, nós não podemos nos acovardar. Nós precisamos buscar o Senhor e pedir ao Senhor esse poder, pedir ao Senhor este encorajamento. E a gente precisa perceber esse movimento de Deus, esse enchimento de Deus, para que a gente possa então levar este Evangelho. A segunda coisa que a gente observa aqui é que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Isso é algo interessante de destacar, porque lá no início da oração vai dizer que todos oraram. Todos oraram. E aqui na conclusão da oração, na resposta a essa oração, todos ficaram cheios do Espírito Santo. A semelhança do que aconteceu em Atos capítulo 2:1. Só que aqui chama a nossa atenção, porque lá em Atos 2 era o início da igreja. Eles precisaram receber deste poder, deste encorajamento para avançar. Agora eles estão aqui, eles sofreram ameaças, muitas coisas aconteceram, muitas conversões, muitas decisões. Se você olhar para o versículo 4 do capítulo 4, diz: muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens.
não permita que a gente esmoreça. Não permita que a gente vacile. E para isso, o que precisamos, senão do Espírito Santo de Deus? Não é outra coisa. É do Espírito Santo de Deus. Então, o que o Senhor está fazendo aqui? O que Deus está fazendo aqui? Respondendo essa oração. Não é uma segunda bênção, é um enchimento do Espírito Santo de Deus. Eu não sei quanto a vocês. Eu não sei como você se encontra. Talvez você esteja enfrentando ou passando momentos onde essa presença do Espírito Santo você tem sentido falta. Você tem perdido o encorajamento, ou a coragem de anunciar e de falar de Jesus. Você tem perdido o desejo de falar e anunciar a respeito de Jesus. Você não sabe, você não entende por que isso deixou de acontecer, ou você sabe que você parou de fazer isso. Porque, queridos, as ameaças, circunstâncias que esse mundo mau, as trevas, vão sempre vir contra nós para tirarmos o ânimo de levarmos este Evangelho, de anunciar este Evangelho, porque somente esse Evangelho é capaz de transformar a vida das pessoas. Consciente disso, e somente a consciência a respeito disso não é suficiente. Você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do poder de Deus, para que por onde você passar, por onde você andar, você tenha essa ousadia de compartilhar com Jesus e falar com Jesus. Deixa eu só dizer uma experiência recente minha, essa semana. Eu, há muito tempo, eu perdi a conta da última vez que eu havia abordado alguém para falar sobre Jesus, para compartilhar de Jesus. E é muito gostoso como o nosso coração se alegra e se renova quando a gente busca e começa a pedir a Deus isso, quando a gente passa a desejar isso, e o quanto que Ele derrama sobre nós a sua graça e o seu poder e enche o nosso coração, e a gente se sente encorajado a dizer, a anunciar, a falar, a propagar. Então, ontem, em dois Ubers que eu fiz uso, mediante a conversa que eu estava com um dos motoristas, na conversa, eu não vou deixar de falar de Jesus para esse cara. Algo me tomou, algo me encorajou, veio esse desejo de anunciar Jesus, de falar de Jesus. E é interessante quando você está cheio desta vontade, que não vem de você mesmo, vem do Espírito Santo de Deus. Como isso é gratificante. O quanto você percebe a reação da pessoa, da alegria da pessoa em ouvir e receber esse Evangelho. Queridos, por vezes nós mesmos ameaçamos o avanço do Evangelho, por não falarmos, por não querermos propagar, ou alguma circunstância, ou algo que nos paralisou. E nós precisamos voltar ao Senhor. Senhor, me dê coragem para anunciar. Enche a minha vida novamente de gozo, de alegria, de prazer, da força do Teu Espírito, que eu não me cale, que eu anuncie. E o último detalhe que a gente observa nessa resposta é que eles passaram então a pregar a palavra de Deus corajosamente. Olha o que diz: e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Porque diante de forte ameaça, e para continuar pregando a palavra de Deus, somente com muita coragem. E coragem essa que não vem de nenhum outro lugar. Não vem da nossa capacidade intelectual,
do nosso conhecimento das Escrituras meramente, mas do enchimento do Espírito Santo de Deus, para a gente continuar propagando o Evangelho. Filho, a gente tem uma missão. A gente tem o Evangelho a ser divulgado e anunciado. E esse Evangelho, para ser anunciado e levado a todos os cantos, a todos os lugares, de maneira simultânea, tanto aqui quanto em São Paulo, como Estado, como Brasil, nosso país, como todo mundo. A gente está diante de uma ameaça que tem nos amedrontado muito, que é o coronavírus, que tem trazido pavor, onde as pessoas estão procurando se precaver, se prevenir para que não chegue até elas esta onda do mal, que mata. E que tem trazido muita tristeza em nosso mundo, no mundo em que vivemos, no mundo em que estamos inseridos. Mas nós possuímos e nós temos uma boa notícia, as boas novas de salvação que transformam, e que essas boas novas, ela precisa ser propagada por todos os cantos, em todos os lugares. E Deus não quer usar outro meio a não ser a sua igreja, o seu povo. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, o Espírito Santo foi derramado sobre as nossas vidas, e a gente precisa fazer valer quanto a isso. Portanto, meus irmãos, que a gente saia daqui nessa noite, que a gente saia daqui e durante esta semana a gente se proponha no coração, se proponha nesta noite a que ao menos a gente leve esta mensagem para alguém, que a gente compartilhe dessa mensagem com alguém, seja com um amigo, seja com um marido, seja com quem quer que seja, mas não vá meramente na sua força, vá na força do Espírito Santo de Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé, eu quero orar com você neste comprometimento e pedir a Deus que Ele faça mover algo em nós, que Ele faça tremer o seu coração. Ele conhece o seu coração, Ele conhece o meu coração, Ele conhece o coração da igreja. A gente vai pedir por isso. Qual foi a última vez que algo extraordinário aconteceu na sua vida? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você sofreu alguma ameaça por declarar que você é de Jesus? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez? Eu quero só ler uma oração. Não orem pedindo para uma vida fácil. Não. Orem para serem homens e mulheres mais fortes. Não orem para que suas incumbências estejam à altura do seu poder. Orem por poder suficiente para as suas incumbências. Nós vamos orar assim, nós vamos pedir isso ao Senhor nesta noite. Que você não saia indiferente a esta palavra, a esta oração. Que esse seja o nosso desejo, que isso seja a nossa vontade. Que coisas extraordinárias aconteçam em nosso meio. Que o seu coração se encha da presença e do poder do Espírito Santo de Deus. Para que você pregue este Evangelho simples, porém transformador. Vamos orar? Oh Deus, nós estamos aqui reunidos mais uma vez. Como é bom, oh Deus, olhar para a Tua Palavra que nos traz encorajamento diante de ameaças que enfrentamos em nossos dias. E, oh Deus, que esta palavra possa encher o nosso coração de desejo, oh Deus, para anunciar a Tua Palavra, como o Senhor fez lá no passado, como o Senhor continua fazendo em nosso meio,
E nós pedimos, ó Deus bendito, que o Senhor faça tremer, que o Senhor faça mover tudo aquilo que impede, tudo aquilo que é empecilho, tudo aquilo que é impedimento, Deus, faça cair por terra em nome de Jesus. Pai, traz renovo à nossa igreja, traz renovo em cada coração. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo enche a cada vida aqui nesta noite, preencha todos os espaços, ó Deus, para que nenhum medo, nenhum temor nos impeça de ir adiante, de ir anunciar essas maravilhas do Teu Evangelho, diante de qualquer ameaça que porventura vier sobre nós. Te peço a Deus também que nessa semana possamos ter a oportunidade de compartilhar neste Evangelho. Faz isso, ó Deus, faz isso em nome de Jesus. Nós pedimos estas bênçãos, agradecidos. Amém e amém, Senhor. Vamos adorar o Senhor. Pelo preço
noite com esse desejo, com esse intuito, com mãos levantadas, irmãos que estejam dispostos a servir quem quer que seja, levando este Evangelho. Não perca tempo, não se distraia, concentre-se nessa missão, concentre-se nessa tarefa, deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Deus quer encher este lugar aqui, meus irmãos, com vidas que vão ser atraídas para Ele através da sua vida. Tenha esse privilégio, tenha essa alegria, se envolva nesta obra redentora, nesta obra de resgatar o mundo de volta para o Senhor. Permite ser esse instrumento nas mãos dEle. Deixe Ele te usar. Não perca tempo com aquilo que não vale a pena se dedicar. Se dedique, meu irmão, a buscar deste poder e desse encorajamento. Deus abençoe a PIB. Deus abençoe você, querido irmão. Que a gente saia daqui com esse encorajamento. Com ajuntamento ou não no próximo domingo, mas que onde nós estivermos, a gente possa ter pessoas conosco que foram contactadas, que foram tocadas através do nosso contato, através da nossa fala,